Fala galerinha do YouTube, e aí? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Olha só pessoal, para encurtar o vídeo eu já fiz, tá, o acabamento do pezinho e da barba do meu cliente. Então foca aí nesse detalhe que hoje o vídeo é sobre a QMEI 6374, tá? Então foca aí, tá, que hoje vai ter mais dica. Então vamos cortar esse cabelo primeiramente em cima, tá? O cliente chegou hoje e só dá uma baixada legal, tá? Porque ele tá um pouco ondulado e vamos fazer, tá? Primeiramente por cima, porque já corta, já seca e aí eu já projeto o degradê, tá? Com a máquina 6374. Então se liga aí. Vou trabalhar então esse cabelo com mechas consecutivas, tá? O fundamento é, a medida que eu tirei aqui, eu vou tirar no restante ou observar o cabelo que apresenta na mecha posterior. Muito fácil, sempre começo pelo meio. Faço uma mecha guia, tá? Pelo meio. Em seguida vou para os lados. Então, de forma bem breve, né, já corto esse cabelo em cima, tá? Lembrando que esse lado não tem conexão, então eu corto ele em linha reta, tá? Em 90 graus. Então eu corto esse topo todo reto. A ideia realmente é essa, cortar o topo todo reto, tá? Feito isso, pessoal, vou agora fazer a ferição com o pente livre, tá? O pente corrido. Então, começo da mesma forma, uma mecha pelo meio, tá? E vou igualando as pontinhas ali que ficaram desiguais, tá? Então, dessa forma, eu deixo ela bem linear. A forma que eu coloco o pente já mostra, tá? As pontinhas que ficaram fora do corte. Então, ó, venho para frente, tá? Não deito o pente fica também reto, tá bom? E da mesma forma, ó, eu consigo alinhar esses fios. Vou para a terceira mecha da parte de trás, da mesma forma, tá? Traçando o pente e corrigindo as pontas. E isso já dou um acabamento também na parte da coroa do cabelo. Então perceba que quando você já adivinha, cara, como vai ficar o cabelo do cliente, você pode começar por onde for. O resultado sempre será o mesmo. Feito isso aí, agora vou secar, tá? Então, a máquina é essa aí, pessoal. Ainda não tinha feito um vídeo com ela na prática, tá? Então vamos trabalhar com ela na prática. QMEI 6374, né? Um lançamento todo em metal. Perceba aí que eu vou trabalhar com um pente 1,5 alto, tá bom? Essa máquina tem uma lâmina muito boa, cara, mas é uma lâmina um pouco grossa. Então se liga nos detalhes que eu vou dar para quando você trabalhar com lâminas assim, como você adaptar na sua máquina de acabamento. Então primeiro faço a limpeza ao redor, tá? Delimitando ali a minha aresta e tudo mais para a gente vir a realizar o nosso fade, tá? Então passo um e-mail ao lado, passando um e-mail completamente ao lado da cabeça do cliente. Agora vou marcar, e para marcar eu marco com ela invertida, tá? Exatamente isso, pessoal. Mesmo bem regulado, eu marco com ela invertida, tá? Para ela deixar essa marca da zero mais limpa, né? Consequentemente vai ficar mais próximo da máquina de acabamento. Feito isso, eu marco e dou uma empurradinha dessa forma assim, ó. Tá? Perceba que a posição aí da câmera não tá muito boa, mas
né, a gente marca dessa forma aí, preparar para a máquina de acabamento. Em relação à máquina, cara, a máquina realmente, né, já estava perdendo o costume, um pouco pesada. Vê que eu estou utilizando a Pop Barber P700, agora máquina de acabamento. Então com a Pop Barber, pessoal, eu empurro esse cabelo todo para baixo, né, não vou navalhar, vou passar shaver. Então da forma que está aí, ó, já está bem preparado se fosse a navalha, tá? Mas como eu vou passar shave, eu já coloco esse cabelo, né, do pezinho todo para baixo, tá? Com cuidado, é claro, para não machucar também a pele do cliente. Isso a gente já faz nos dois lados, tá bom? Já faz esse acabamento nos dois lados. Veja que o corte tá em V, tá? Então muito cuidado, tá bom? Então, como mencionado, eu venho com a TX1, tá? Queimei, tá? Deixei esse pezinho aí bem lisinho, bem rentezinho, né? Já faço esse acabamento aí para ficar, né, bem linear, pra gente não perder a visão, tá? Realmente de até onde a gente pode subir a nossa shaver. Então, muito interessante também essa ordem, tá? De corte. Dois caras que eu demoro a beber claro, mas quando eu bebo me lasco. É o mais aqui e o Dani. Na rua, bebeu o que mesmo? Então, vou começar com a zero alta, tá? Então perceba aí, cara, o zero alta dessa máquina. Mano, o zero alto é muito alto, cara. Então deixa esse cabelo em uma altura bem escura. Então a lâmina em si, ela tem uma abertura muito grande, tá? Com a espessura da lâmina também ajuda bastante nesse detalhe para quem quer realmente economizar tempo. Como eu não mudo muito minhas técnicas, né? Acabo fazendo padrão, ó. Um toquinho para baixo, já coloco na intermediária dela e trabalho esfregando bem, cara. Vou dizer sinceramente, é uma máquina de 6.000 RPM, uma lâmina muito boa, mas não tem um corte tão agradável, tá? Não chega a ser, né, como a Mad Show poderia ser, tá bom? Como a Mad Show, a Queimei 1955, que tem a mesma lâmina, o mesmo projeto, tá? Só que ela tem um corte mais diferente. Então coloco na zero e aperto bem, tá? Aperto bem a máquina para que chegue ao resultado da área de conexão, né? Já que o fade está sendo feito com ela. Então perceba que eu venho forçando um pouco, né? Venho trabalhando, forçando um pouco. Lembrando, pessoal, que esse zero alto eu já faço de um lado e do outro. Muita atenção, tá? Para você não vir querer aprender a fazer de um lado, quando terminar a fazer do outro e acabar se perdendo. Faça por ordem, tá? Zero alto, já desfacei o outro lado também. Vou pegar um atalho, como a alavanca dela é alta, tá? Vou colocar logo na meio alto, tá bom? Com a meio alto eu vou fazer um movimento reto, tá? E veja que encaixa perfeitamente nesse estilo de cabelo, né? A meio alto encaixa perfeitamente nesse estilo de cabelo, nesse tipo, na verdade, né? E veja que eu repito várias vezes, tá? Para encaixar. Em seguida coloco na meio intermediária, tá? E vou dar continuidade, né, a essa área de conexão. Então veja que eu não consegui nem chegar no finalzinho daquele V, tá, pessoal? Porque a câmera está numa posição que não favorece para mim entrar nessa posição. Mas veja que eu já coloquei na meio baixo. Com a meio baixo vou trabalhando só naquele pontozinho onde está a marca, tá? E apertando, tá? Apertando para
haver a conexão. Então veja como tá ficando, ó. Degradê, né? Bem escurinho, né? Bem bacana, tá? Então, vou esfregando com a meio baixo aí, tá? Pra gente dar uma polida a mais. E pra ficar ainda melhor, eu vou polir, tá? Fazer uma lapidação do fade. Aí tô utilizando o pente 1, tá? Passando ali pra ver se fica mais natural, né? Então a gente pode utilizar isso também. Pode utilizar o atalho e saber que se não der certo a gente vem com um alto. Da mesma forma eu vim com um meio alto novamente, polindo aquela região. Não vou mentir, tá? Eu tenho o hábito de fazer o degradê bem suave. Quando vou fazer ele um pouco mais escuro, né? Acabo ali quebrando alguns atalhos para ficar mais natural. Então ali abaixo vou passar a zero alto, tá? A zero alto vou passando naqueles pontozinhos ali, ó, para eles ficar mais bem acentuado. Então perceba que cada cabelo é uma fibra, né? É um fio diferente, tá certo? Então trabalhar com os vários tipos de cabelo, você percebe que é uma mesma técnica, mas exige muita atenção. Então é assim, tá? Que a gente faz, né, os nossos fade. Então sempre com cuidado e reduzindo, tá? E reduzindo. Falando da máquina, cara, uma máquina razoável, tá? Não gostei tanto. É bem pesada para a forma que ela apresenta. Agora de cortar, cara, assim, de limpeza é uma máquina boa devido à lâmina, né? O volume aí dessa aresta, né, eu já venho contornando a circunferência no pente 3, tá? Esse lado e o outro também com o pente 3, tá bom? Sempre nesse sentido, tá? Depois do pente 3, abaixo dele, passar o pente 2. Sempre reto nesse caso aí, ó. Pente reto para ficar, né, o mais natural possível. Nunca marcou essa galinha, se tivesse aqui de novo, hein, Jéssica? Do mesmo jeito foi aquele filho de rapariga daquela vez que o Ang chamou nós, aquele aniversário lá no Jaçobá. Sim, e dando era a confusão da festa. Do Ang, então o homem estressado do que. Então, já finalizando o corte, né? Eu vou desfiar esse fio, tá? Para ele ficar menos ondulado, ficar mais leve, né? Mais acentuado. Então se liga na técnica, ó. Até sair, tá? Um dedo e vou, tá? Contornando ali até sair as pontas, tá? Não aperto uma única vez, e sim uma, duas, três até sair pelos fios, tá? As pontinhas. Isso daí deixa o cabelo mais leve, mais acentuado, né? Então, muito cuidado. Isso a mesma ordem, tá? A mesma ordem, né? Começa pelo meio, um lado, depois o outro. Ficava zoado, aí não ia pro jogo, farrapando com o cara. Então, para finalizar mesmo, né? Vou dar aí uma secada ainda. Não, perceba aí, ó. O mesmo procedimento, se for pente corrido, ó. A mecha começa embaixo e o pente vai subindo para as pontas também saírem através das pontas, tá? A tesoura não ficar apenas em um local só. Aí final de semana quem bomba vai? É a sua namorada de Arapiraca. Pode ver em cima da tesoura o mínimo de fio, ó. Sai, tá? E para finalizar mesmo esse cabelo, agora vou dar mais uma secada final, tá?
que é para acentuar mais esse cabelo, tá? Da mulher pra ir jogar bola. Então todos os cabelos eu entrego dessa forma, tá, pessoal? Manda o cliente levantar um pouco a cabeça ali para ficar melhor a sua visão. Era um filé da porra, velho. Um racho final de semana à noite, mano. Você já vai curtindo? Já deixa o seu like, tá? Esse foi o teste da QMEI 6374, né? Mas o mais importante é o ensino, tá? É o ensino, pessoal. Então você aí ainda que não conferiu, tá? A minha lojinha tá com um super desconto em algumas máquinas. Então máquinas novas, tá? Todas máquinas novas. Então vou deixar o link também aqui na descrição. Tô passando uma pomada de efeito brilho, tá? Vou deixar aqui o link da descrição, certo? E pode chamar, tá certo? Chama. Link na descrição da loja, pode ir lá, comprou, no outro dia útil já tá entregue, tá? Já tá entregue aos correios, então vai lá, corre e confere essa loja. Então se liga no link, pessoal, tá? Ó, VGR 682, né, com super desconto. Essa daí passou pelo canal, tá? Já foi usada, mas estado de zero, usou só para fazer vídeo, tá? E tem várias outras zeradas, então confere, né, o link aí abaixo do vídeo, né? Poder dar força, vai lá, dá essa força. Você que é do Nordeste aí, com certeza, né, terá, né, um desconto, cara, no envio, né, muito top. Então perceba, pessoal, que passei a pomada efeito brilho, já modelei com pente garfo, né? E o resultado é isso aí, ó. Cabelo finalizado, tá aí, certo? VGR 6374, QMEI 6374, né? Cabelinho aí bem disfarçado, sombreado, né? Então, deixa seu like, curte e compartilha aí. Não esquece de visitar nossa página, né? Quem ajudar comprando uma máquina aí receberá um brinde, tá? Então vai lá, dá essa força.